Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora a mais uma aula do nosso curso aqui de Matemática Básica. Bom dia pessoal, a videoaula de hoje vai ser sobre posição relativa entre retas, mais especificamente entre duas retas, porque vão ser sempre duas retas que vão ser analisadas nesse conceito da matemática. E antes de a gente estudar esse conceito, a gente precisa saber quais são os tipos de retas que a gente precisa ter em mente. Primeiro são as retas paralelas, que são as retas como essas aqui, que não se encontram em nenhum ponto. Tem as retas concorrentes, que tem um ponto de intersecção, ou seja, um ponto onde elas se juntam. E as retas coincidentes, que não dá para ver por estar em papel, mas que tem todos os pontos juntos entre si, ou seja, todos infinitos pontos de intersecção. Nesse caso, a gente só vai aprender como encontrar o ponto de intersecção entre duas retas concorrentes, ou seja, retas que têm somente um ponto de intersecção. Agora a questão é como fazer isso? Para a gente descobrir o ponto de intersecção entre retas concorrentes, a gente precisa saber qual é essa reta. E depois que a gente sabe essa reta, a gente precisa escrever um sistema com essa reta. O sistema ele só pode ser escrito entre duas equações. Então, por exemplo, se você tiver três retas, você vai fazer entre duas e duas, depois entre outras duas e duas e por fim entre outras duas e duas, para você conseguir abranger todas as combinações de reta. Por exemplo, nesse caso que eu dei aqui, esse exemplo que a gente escolheu, a gente precisa determinar o ponto de intersecção da reta R, x menos 5y menos 14 igual a 0, com S, que é igual a 3x mais 2y mais 9 igual a 0. Para você descobrir qual que é o ponto de intersecção entre essas duas retas, você precisa fazer um sistema, como eu tinha falado, e resolvê-lo. Você tem essa reta, essas duas retas, e você coloca elas no sistema como eu coloquei aqui. Só que o sistema ele precisa ser sempre x mais ou menos y igual a um número. Então você passa o número que está antes da igualdade para o lado depois da igualdade, ou seja, x menos 5y menos 14 igual a 0 vai se tornar x menos 5y igual a mais 14. A mesma coisa com a equação de baixo. Quando você tem um sistema nesse formato aqui, que está dando nesse segundo grupo, você já pode resolver. Você pode resolver esse sistema por vários métodos. Tem o método da adição, o método da substituição, que é o método que eu mais recomendo e o método que eu mais uso. O método da substituição foi o que eu usei para realizar esse exercício. A gente pega a primeira reta, a primeira equação, e você isola o x. Desse jeito você tem que o x é igual a 14 mais 5y. Com isso você tem um valor de y para o x. Então você conseguiria substituir numa outra equação para você resolver com apenas uma incógnita do jeito normal de equação de primeiro grau. Então você substituiria o valor do x na outra equação e teria que seria 3 vezes 14 mais 5y, que é o que corresponde ao x, mais 2y igual a menos 9. Você resolve essa equação e descobre que o y é igual a menos 3. Depois disso, você vai colocar o y na outra equação e assim você vai descobrir qual é o valor do x. Você fazendo isso, você descobre que o x é menos 1. Vocês podem pausar o vídeo aí para ver quais são as contas. E com isso, você colocando no sistema de coordenadas cartesiano, descobre-se que o ponto de intersecção é menos 1 e menos 3. Esse é o conceito de posição relativa entre retas.